Namastê! Eu me chamo Nájila, eu sou terapeuta holística e mestre de Reiki. E eu honro muito o fato de estar aqui podendo conversar com você sobre essa terapia maravilhosa que é o Reiki. E hoje eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas lendas, alguns mitos que foram criados devido a alguns costumes de alguns mestres em determinadas épocas que passaram isso para frente e isso acabou se tornando regras. E na verdade hoje a gente desmistifica muito isso porque traz coisas que na verdade não são reais, eram apenas às vezes alguns hábitos de alguns mestres e aquilo se tornou ali uma grande verdade. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre isso. Então eu trouxe umas 11 coisas assim que eu me lembrei para a gente estar conversando. Esse canal, ele é um canal novo, é um canal que eu estou começando agora a falar sobre o Reiki. Então eu peço que você curta e compartilhe esse conteúdo. Assim o YouTube passa a distribuir mais essa informação e ajuda o meu canal a crescer. Então, e para quem não sabe o que é Reiki, eu já tenho outro vídeo aqui no canal fazendo um resumo do que é o Reiki e você pode estar acessando ele aqui nesse link abaixo, eu vou deixar ali na descrição do vídeo, tá bem? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre os mitos e lendas do Reiki Usui. Bom, então iremos começar falando sobre Reiki e religião. O que seria a diferença aqui entre religião e espiritualidade? Então, religião seria aquela questão já mais dogmática, onde você tem, né? A gente tem catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo, a gente tem uma gama de religiões. Espiritualidade é uma coisa que é a sua ligação direta com essa fonte que você pode conhecer da forma que você sente no seu coração. Então é o Deus do teu coração, é a sua conexão espiritual, isso é espiritualidade, tá? A religião nada tem a ver com o Reiki, muito embora o mestre Mikao Usui, que foi o redescobridor do Reiki, dessa energia, né, que foi quem descobriu o Reiki, que criou, né, todo esse método, essa terapia, ele era budista. Ele era budista bastante assíduo, né, nas práticas do budismo, mas mesmo ele nunca vinculou o Reiki ao budismo. Então hoje em dia a gente vê sim o Reiki sendo aplicado como caridade em algumas casas espíritas, em alguns locais onde a gente tem a religiosidade, mas nada tem a ver o Reiki com a religião. Então o Reiki ele pode ser praticado por qualquer pessoa, mesmo se ela não acreditar em nada, se ela for uma pessoa ateia, não acredita em nada, mesmo assim ela pode acreditar nessa canalização energética e ela pode aplicar o Reiki. Então não está vinculado a absolutamente nenhuma religião, tá bom? Então essa é o primeiro mito que a gente tem. Puxando um gancho aí, a gente também tem aquela coisa de que para eu aplicar Reiki eu preciso me conectar, eu preciso estar em contato com meus mestres, com o que eu acredito, tá? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Você pode ou não fazer essa canalização, essa mentalização, o que não quer dizer que tenha que ser com outro ser. É uma canalização que você tem com essa própria energia. Então também não tem nada a ver com religião e você não precisa disso para aplicar o Reiki. O Reiki ele vai estar fluindo a partir do momento em que você se torna um reikiano. Esse Reiki ele flui de você, principalmente pelas mãos, mas também por toda a sua energia, por todo o seu campo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, independente de você estar canalizado ou não.
É lógico que quando a gente vai aplicar um reiki em alguma pessoa, ou mesmo em nós, a gente se coloca ali em atitude de canal. E um dos pilares do reiki é a meditação. Então essa meditação e também a oração, elas servem para a gente também se centrar, se interiorizar e se canalizar, né? Mas não é obrigatório, por exemplo, você tem uma emergência onde você precisa aplicar o reiki ali na hora, uma pessoa caiu, se machucou, você quer ali aplicar um reiki ali na hora, ali na pessoa, você não precisa fazer todo esse processo para o reiki, para você poder canalizar a energia, tá bem? Então, o reiki não depende de religiosidade. Vamos lá, vamos falar agora sobre a questão do toque, de tocar as pessoas quando a gente está fazendo a aplicação de reiki. Isso é muito pessoal. Eu tenho alunos meus que não gostavam de tocar os seus pacientes, os seus interagentes. Tinha alunos meus que gostavam. Tem pessoas que não tem problema nenhum em serem tocadas para receber o reiki, porque o reiki, ele na sessão de reiki, ele é uma imposição, né, de mãos, e outras pessoas que preferem que você mantenha uma distância. Independente disso, o reiki vai funcionar. No nível 1, que a gente tem níveis do reiki, a gente precisa de uma distância um pouco menor, e nos outros níveis, no nível 2, no nível 3, a gente pode até mesmo enviar a longas distâncias. Eu posso estar enviando o reiki para uma pessoa que está em outro país, tá? Então não é necessário o toque para que o reiki funcione. No entanto, em casos de analgesia, onde a gente quer fazer um reiki para a dor, o toque ele é bastante benéfico nesses casos, mas cada caso é um caso. Então, não é preciso que haja esse toque. Então, esse é o segundo mito. Outro mito bem importante é o crer no reiki para ele funcionar. Eu não tô aqui nesse vídeo, nós não vamos falar sobre a parte científica, sobre as coisas que estão sendo descobertas a respeito do reiki, tá? Mas assim, eu quero que seja um vídeo muito simples para vocês entenderem o processo. Não é necessário que você creia no reiki para que ele funcione, porque é uma energia. Então, é que nem assim, você tem a luz do sol que está chegando para você aqui pela janela. Você acreditar ou não acreditar que a luz do sol vai estar chegando até você não vai influenciar nisso. O reiki, ele é uma energia universal, ele está em tudo. Não tem como você não estar o tempo todo em contato com ela. No entanto, o reikiano, ele aprende a ser um canalizador dessa energia universal. Então, quando ele aplica reiki numa pessoa, ele não está usando o seu ki pessoal, a sua própria energia, ele está utilizando essa energia. Isso se vem através de iniciação e técnicas e símbolos, tá bom? E não é necessário que a pessoa creia no reiki. No entanto, como existe essa questão da mistura com religião e tal, então tem pessoas que ficam um pouco, né? Esse negócio aí, não sei, isso daí não é bom, isso e aquilo. Então, essas pessoas que realmente elas chegam e falam, eu não acredito em nada disso, na verdade, a gente não vai fazer uma sessão de reiki para ela fazer um teste, para ela testar, porque não tem porquê, né? Não tem porquê. Se a pessoa não quer, não gosta, não acredita, não tem porquê a gente fazer o reiki naquela pessoa. No entanto, o reiki funciona muito bem com animais, funciona muito bem com plantas, funciona muito bem com ambientes, funciona. Então, os animais precisam acreditar ou não para receber, para estar fazendo efeito? Então, tem testes, tá? Tem testes sobre isso. Não é uma coisa que eu tô falando porque, não depende de acreditar. A pessoa pode não acreditar, o reiki vai agir da mesma forma. No entanto, se a pessoa realmente não quer receber e não acredita, não tem por que a gente estar enviando essa energia para ela ali, perdendo o nosso tempo, né? Jogando pérolas aos porcos, como dizia Mestre Jesus. Se a pessoa não acredita, ela pode até mesmo se fechar,
de tal forma que ela realmente pode não receber essa dádiva, essa energia, né, para ela. E aí entra também um outro mito, que é a questão da autorização para enviar reiki. Então, aqui no Ocidente, tem muito essa questão de que você não pode enviar reiki para uma pessoa se ela não autorizar. Ela precisa autorizar que ela quer receber o reiki. Então, aí, independente de qualquer coisa, vamos pensar, todo mundo tem seu livre-arbítrio, ok? Então, a pessoa ela vai receber ou ela pode se fechar. Então, se muitas vezes você não tem como falar com aquela pessoa naquele momento, é como se fosse uma oração também. Você vai perguntar para a pessoa, você quer receber uma oração? Vou fazer uma oração para você. Não, de repente você até envia aquela oração. Se a pessoa ela vai receber aquilo ou não, já está no livre-arbítrio dela. Então, muitas vezes a gente não tem realmente como pedir essa autorização, certo? Desde que não interfira muito no livre-arbítrio daquela pessoa, eu costumo enviar para qualquer pessoa, mas eu sempre peço uma licença ao eu superior dela, que se for do merecimento dela, que se ela tiver aberta a receber, que ela vá receber essa energia de amor, de cura, de transformação. Então, eu geralmente não vou, às vezes, ligar para a pessoa, ou mesmo se a pessoa estiver numa cama, ou se a pessoa estiver em coma, ou se a pessoa estiver sem condições de me responder, eu não vou deixar de enviar. Mesma coisa um animalzinho, mesma coisa a planta. Você não tem como pedir autorização, mas você envia ali o seu reiki, certo? Agora, se realmente a pessoa não quiser, é aquilo que caiu lá naquele primeiro, no anterior. Ela vai se fechar, ela não vai receber e tá tudo bem, cada um tem ali o seu livre-arbítrio, tá? O que a gente não deve interferir são em coisas, por exemplo, né, se chega uma mãe e fala, manda reiki pro meu filho para ele se separar da esposa dele, porque ela está fazendo mal, tal. Aí já é uma situação bem mais complicada, porque aí você já está mexendo com o livre-arbítrio ali de duas pessoas. Então, assim, o reiki não vai fazer mal. Mas, nesses casos onde uma terceira pessoa está querendo interferir na vida da outra, eu não acho muito aconselhável que a gente envie reiki para essa situação. A gente pode enviar reiki para essa pessoa ficar melhor, para ela ficar mais equilibrada. As três, no caso aí, né? Porque aí se formou um trio. Então, tudo com bom senso, cuidado para não interferir no livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo também não vai deixar de enviar o reiki, porque aquela pessoa pode estar necessitando muito dessa energia e essa energia ela nunca vai agir para o mal. Na verdade, o reiki ele funciona reequilibrando a pessoa que está recebendo. Não é nada externo, é interno, né? Você está enviando uma energia que vai ajudar todo o sistema daquela pessoa a se organizar. Bom, temos outras lendas aqui no reiki. Aqui eu vou juntar duas novamente. A gente vai juntar questão de cores de roupas que o terapeuta ou a pessoa que vai aplicar reiki precisa utilizar, a questão de adornos, bijuterias, colares e etc, tá? Nada disso influencia no reiki, então tanto faz a cor da roupa, tanto faz, pode aplicar reiki todo com a roupa preta, não tem problema. No Japão é o contrário daqui. Aqui nós terapeutas costumamos usar cores claras, no Japão eles costumam usar preto, porque isso vai fechar, né, o campo. Eles têm uma outra visão, né, do preto, tanto que o luto para eles lá é o branco. Então isso é cultural, tá? Isso é cultural, não tem nada a ver com a energia reiki, da mesma forma que não influencia no reiki pulseira, anel, óculos, brinco, colar, isso não influencia. A gente tira, quando a gente vai aplicar, as coisas grandes, e a pessoa que vai receber também, eu peço para tirar relógio e óculos.
e coisas que possam estar apertando. Por quê? Porque aquilo vai atrapalhar a pessoa, não vai atrapalhar o reiki, né? A pessoa tá ali toda apertada para receber um reiki, então a gente pede tirar o sapato, se for deitado numa maca, o sapato vai deixar a pessoa mais à vontade, tirar coisas grandes que podem estar incomodando, do mesmo jeito que o terapeuta também. O terapeuta também vai tirar coisas que podem até machucar ali, sei lá, a pessoa, incomodar, mas isso não interfere na energia, tá? Muito embora relógios, tem cristalzinhos dentro, agora não tem problema também. Pode a pessoa estar de relógio, o terapeuta estar de relógio, marca passo, nada disso influencia, tá? Eu gosto de vestir qualquer tipo de roupa para aplicar reiki, para mim tá bom, mas o meu estilo é assim. Então eu não faço essa coisa de, eu tenho que estar de branco, né? Mas no Brasil é muito comum a gente ver médicos, os terapeutas usarem branco, é uma questão de mostrar também asseio, limpeza. Aí vai de cada um, mas não é uma regra. Você pode estar todo de preto ali para aplicar o reiki, não tem problema nenhum, tá bom? Então aí a gente já cai também na questão das contraindicações. Muitas coisas foram ensinadas, muitas coisas eu aprendi, até passei para os meus alunos. E hoje em dia, devido aos testes novos, a evolução, né? Tudo evolui. A gente viu que muitas coisas aí não tem base nenhuma e foram testadas e que não tem problema, tá? Então o reiki, resumindo, não tem contraindicação nenhuma aplicação de reiki. Nenhuma. Pode aplicar reiki em gestante, pode aplicar reiki em pessoa que tem marca-passo, pode aplicar reiki em pessoa que tem o vírus da AIDS, pode aplicar reiki em pessoas que estão sob efeito de anestesia, tá? Não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação é a pessoa não querer receber. Fora isso, não existe nada que impeça a gente de aplicar reiki. Quando eu aprendi sobre a questão da anestesia, eu aprendi, tá até na apostila ali, que a anestesia era uma neurotoxina. Eu fui fazer uma pesquisa, vi que hoje em dia já fizeram vários testes e que não tem nada a ver, que falam que a neurotoxina e a pessoa pode, de repente, a anestesia não fazer efeito, porque o reiki vai tirar o efeito da anestesia. Não tira não, tá? E hoje em dia também a gente já sabe que a medicina evoluiu muito, que não é mais utilizada nenhuma toxina para anestesiar as pessoas. Antigamente os remédios eram diferentes de hoje, a anestesia também era diferente de hoje. Então não tem problema, você pode sim aplicar reiki em qualquer situação. A única questão que eu gosto de ressaltar é que o reiki ele produz um relaxamento muito grande. Então, para a pessoa que está sendo operada, vamos dizer assim, é muito bom você enviar, mas para os médicos, naquele momento da cirurgia, de repente não é muito bom você enviar. Mesmo se a pessoa estiver fazendo uma prova ou algo assim, é muito bom você programar isso antes ou aplicar antes para a pessoa ficar calma na hora. Mas naquele momento, mesmo enviando o reiki à distância, ele causa um relaxamento. Então, bom senso sempre aí também. Vamos lá, outra coisa também é a questão de que a gente precisa de silêncio absoluto para aplicar o reiki. Então eu tenho ali a minha sala de atendimento, se eu estou aplicando reiki em alguma pessoa, e o ideal é que não haja muito barulhos externos. Mas isso nem sempre é possível, isso também não interfere na energia. Então, posso aplicar reiki conversando com o meu cliente? Pode. Posso aplicar reiki ali até no momento que eu estou ali batendo um papo mesmo, eu posso estar enviando reiki para alguém, não tem problema nenhum. Mas o que eu sempre gosto de dizer é que o reiki, como ele é uma terapia que relaxa bastante, é importante a gente também deixar a pessoa que está recebendo relaxar. Então aquele é um momento de meditação, né? Então, muito embora isso não seja uma regra, o silêncio, eu gosto, uma musiquinha suave, uma atmosfera que vai promover aquele relaxamento, aquele bem-estar para a pessoa que está recebendo e também para o terapeuta.
Porque o terapeuta, ele é a primeira pessoa a receber esse reiki. O reiki passa por nós antes da gente enviar para a pessoa. Então, é muito bom a gente ter esse momento reiki. Então, se eu vou ficar ali aplicando reiki na pessoa e pensando num monte de coisa, problemas, questões, boleto, isso e aquilo, eu acho que aquilo não vai ser bom para mim. Não vai passar aquela energia ruim, não é nada disso. Mas eu acho que para mim, eu coloco aquele momento também como um momento de eu também estar recebendo, me colocar nessa receptividade, nesse canal. Então, eu gosto muito de colocar um mantra, ficar ali ouvindo um mantra, ou se você não tiver, fica ali concentrado numa respiração. É um momento meditativo, tanto para quem está aplicando quanto para quem está recebendo, tá? Mas pode estar a maior barulheira no lugar que o reiki vai funcionar do mesmo jeito. Então essa é outra lenda. Bom, vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui, ainda tem algumas. Sobre o cobrar ou não cobrar as aplicações de reiki. Como eu já disse, reiki ele é terapia, ele é técnica, ele não tem nada a ver com religião, ele é uma profissão regulamentada pelo SUS também. A gente também tem o reiki, né? A gente tem como tirar um registro de terapeuta, com número, tudo bonitinho, é regulamentado nas profissões. Então, reiki é profissão. Então, profissão é profissão. Você não está cobrando pelo reiki em si, você está cobrando pelo seu tempo, pelo local que você faz, a sua consulta, a sua aplicação de reiki, certo? Então, sim, é lícito se cobrar pelo reiki. A não ser que você opte por fazer ele como caridade para quem não pode, ou num caso emergencial, ou você quer ser voluntário em algum local, mesmo nos hospitais existem muitos voluntários de reiki. Então também cada caso é um caso. Você pode fazer as duas coisas. Você pode ser um profissional do reiki, você pode cobrar pelas suas consultas, normalmente como qualquer profissional. E isso vai depender da sua estrutura, do seu consultório, quanto você vai cobrar ou não. E você pode também ter esse trabalho de ajudar, né? Através do reiki à distância, se você quiser, ou através de você ir a algum local onde tem essa questão do voluntariado. Agora, se falando do reiki enquanto profissão, nós podemos aprender o reiki para nós mesmos, para utilizar na nossa casa com os nossos animais, com os nossos animais que estão mexendo na câmera, né, Bruninho? Deixa eu pegar aí. Não, fica quietinho aqui. É esse cara aqui. Bom, falando como profissão no reiki, então o reiki, quando a gente vai fazer um curso de reiki, ele é um curso de formação. Independente de você querer o reiki só para o seu dia a dia, para usar na sua vida, ou de você querer ser um profissional aplicando reiki nas pessoas, procurem cursos sérios, né? E a pergunta além seria, eu posso atender no reiki nível 1? Se a pessoa pode atender no reiki nível 1. Existem alguns mestres que sequer falam que o aluno, no caso, possa aplicar reiki nível 1 em outras pessoas, mesmo fora do âmbito profissional, no nível 1, tá? Na verdade, isso também é uma lenda. A partir do nível 1, você saiu do processo iniciático, passou, fez o curso, estudou direitinho, fez a iniciação, você já pode aplicar reiki em qualquer pessoa, tá? É lógico que você vai prezar primeiro o seu crescimento, a sua técnica, você vai aprendendo, você vai testando em você, autoaplicação e tal. Mas você já pode começar a chegar em casa, aplicar no bichinho seu de estimação, aplicar na sua mãe, no seu marido, não tem problema nenhum. Agora daí, você ir a atender profissionalmente, eu acho que poder até pode, mas não é
o ideal é que você estude bastante, que você tenha uma bagagem maior, que você faça os outros níveis, né? Pelo menos até o nível 2, nível 3, eu acredito que seja essencial para você ter um maior conhecimento de tudo para você poder ser terapeuta, certo? Então, essa questão é importante a gente ter esse entendimento de que eu posso, mas eu vou abrir ali um consultório, uma sala de atendimento, tendo só o nível 1 de Reiki, sem ter nenhuma bagagem. Agora, vamos supor que eu tenha já um curso de terapias, que eu já sou um terapeuta holístico. Só um minuto. Esse cara, ele quer ficar no tripé, é incrível. Eu já tirei você 1000 vezes de lá. Ele quer ficar no tripé de onde eu tô gravando, da câmera. Não pode. Então, se a pessoa já tem uma bagagem e ela fez um Reiki nível 1, ela já pode incluir dentro de toda essa bagagem dela. Agora, se ela só tá começando, eu acho que só um curso de Reiki nível 1 vai dar bagagem para a pessoa já começar a atender profissionalmente com o Reiki, né? A carga horária acredito que nem dê ainda para tirar registro e tal. Então, procure evoluir um pouco mais. E a última agora, vamos ver se ele voltar para lá, se sentir balançar um pouquinho a câmera, é ele, tá? É o Bruninho. Então, vamos lá. A última seria, eu não posso comer carne, que agora eu sou reikiana, agora eu aplico reiki, agora eu não posso comer carne vermelha. Bom, gente, é polêmico isso, né? É bem polêmico. Na verdade, a maioria dos reikianos que eu conheço come carne normalmente, tá? Então, não influencia. Chico Xavier comia carne também. Então, assim, não influencia no reiki, tá? O que acontece muito? Os meus alunos, eu tenho muitos alunos que pararam por conta própria mesmo, sabe? Não sentiram mais vontade de comer a carne vermelha, substituíram por outra alimentação mais natural. Aí vai de cada um, tá bom? O que a gente recomenda são, assim, durante os cursos, durante as iniciações. E aí já tem outros motivos, né? Já é o motivo de que cada iniciação é uma abertura energética que faz uma limpeza. Então a gente procura passar ali uma programação para o aluno de alguns dias, não é para sempre não comer carne, para que essa limpeza, que é uma limpeza energética, muitas vezes física também, é uma limpeza emocional, uma limpeza mental, ela seja menos agressiva, ela seja mais tranquila. Então, são 21 dias aproximadamente depois que o aluno se inicia, onde a gente está num processo de mudança, de limpeza. Então, evitar a carne vermelha nesse processo pode ser uma coisa boa, mas tudo isso é um caso, cada caso é um caso. O que eu peço mesmo para o aluno não comer carne é no dia da iniciação. No dia da iniciação e 1 ou 2 dias depois, né? E sempre com muito respeito ali pelo animal e tudo mais. Se é carnívoro, comeu carne toda a vida, a gente sabe o quanto que é difícil a pessoa parar. Hoje em dia, a gente não tem tantas opções, é difícil, né, ser vegetariano ou vegano. Mas se essa for a sua opção, também tá tudo certo. Então é isso, aqui eu finalizo, né, essas principais crenças a respeito do Reiki, né, desmistificando aí muitas coisas. Existem outras lendas, outras coisas. Então assim, o Reiki em si ele é muito simples, ele é muito livre e ele é maravilhoso. Então continuem me seguindo por aqui, que eu vou estar postando mais vídeos. O YouTube é muito bom, porque no YouTube não tem esse tempo, né, curtinho, né, das redes sociais, onde a gente só pode falar 1 minuto, 2 minutos, e não dá pra gente falar, para aprofundar muito o que a gente quer. E se tiver interesse em conhecer meus cursos também, eu também vou estar deixando o link aqui também na descrição. O link onde explica sobre o curso de Reiki, para
para você estar conhecendo melhor o meu trabalho. Gratidão, namastê e até o próximo vídeo.